Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Mesmo na antiga aliança, ou seja, na vigência do Antigo Testamento, Deus queria que houvesse amor, que amassem os irmãos, mesmo na antiga aliança. Antiga aliança, ou o Antigo Testamento, era a vigência da aliança de Deus com Israel, que foi rompida essa aliança por Israel, e Deus entrou na nova aliança com todos, inclusive os judeus que quiserem, pouquíssimos querem entrar na nova aliança da graça pelo sangue de Jesus. Mas essa aliança da graça está terminando. Terminará com o arrebatamento da igreja, que será levada da terra, o Espírito Santo também, e entrará a época da grande tribulação e a seguir uma nova aliança com Israel quando Jesus voltar. A antiga aliança foi quebrada, Deus deixa isso claro em Jeremias, nos capítulos 30 e 31. Promessas maravilhosas de uma nova aliança. Mas há muita gente que critica a antiga aliança pela vingança, pela violência, pela morte por apedrejamento. Mas esses aspectos rigorosos da lei eram necessários para que houvesse ordem e paz entre o povo. Mas mesmo no espírito da lei, Deus estabelecia que os israelitas amassem uns aos outros, amassem os irmãos. Era a ordem que amasse o próximo como a si mesmo, Levítico 19, 18. E se o irmão fraquejasse, os parentes dele teriam que sustentá-lo. Isso era a vontade de Deus na lei, que se amassem uns aos outros, que amassem os irmãos. Nós temos um exemplo disso muito interessante. Na época dos juízes, foi uma época de muita cegueira espiritual, muita confusão, e o povo se afastando de Deus porque não havia uma autoridade que obrigasse o povo a seguir o Senhor. Nós encontramos na época dos reis que alguns reis tentaram obrigar o povo a seguir os caminhos do Senhor. O rei Joás, em certo sentido, tentou, e o rei Uzias, o filho dele, Jotão, o rei Ezequias obrigou o povo a seguir o Senhor, o descendente dele, o rei Josias, obrigou o povo, mas nada disso deu certo, porque obrigar o povo a cumprir os aspectos visíveis da lei, isso não mudava o coração do israelita. Em resumo, a lei é boa, é justa, mas a lei não muda o coração das pessoas. A pessoa tem que ter o desejo de cumprir a lei. E o coração dos israelitas estava endurecido. E então, na época dos juízes, muita coisa terrível aconteceu. Uma delas, praticamente encerrando o livro de Juízes, se encaminhando para o fim daquela época, é a história daquele levita que fugiu da sua área, arranjou uma mulher, não quis se casar direito com ela, teve a mulher apenas como uma concubina, uma amante, um ajuntamento, uma união estável. Ele não quis se casar direito diante de Deus, e isso trouxe graves problemas. A mulher fugiu de casa, voltou para a casa do pai dela. Não se sabe se pelos maus tratos, alguma versão diferente da que eu uso, diz que ela procedeu mal para com o marido. E se ela não era casada, não tinha a garantia do casamento,
Então ela se deu a liberdade de sair de casa e voltar para casa dos pais. Depois de algum tempo, Levita sentiu saudade e foi lá, Belém de Judá, na casa dos pais dela, para falar o coração dela e pedir que ela voltasse. E ela cedeu, ela gostou da conversa e voltou. Não é dito na Bíblia que ele prometeu se casar direito com ela, deve ter falado um monte de coisas que agradaram ao coração dela, mas provavelmente não a Deus. E a viagem de retorno foi dramática. Na viagem de retorno eles se hospedaram em uma cidadezinha chamada Gibeá de Benjamim, e ali jovens maus, filhinhos de papais, e que estavam à toa à noite, viram que havia gente nova, diferente ali naquela casa e atacaram aquela casa para abusar daquelas pessoas, até com homossexualismo. Mas aquele levita disse: eu vou tentar uma coisa, eu vou empurrar essa minha mulher concubina lá para fora para eles usarem, abusarem dela, e pode ser que eles fiquem satisfeitos. E de fato isso aconteceu. Ele empurrou a mulher, os rapazes pegaram a mulher, ficaram com ela a noite toda brincando e praticando sexo de tudo quanto é jeito, abusando da mulher, e no final da noite, já de madrugada, ela veio embora e caiu ali na porta. A Bíblia também não é muito clara nisso. Ela caiu, provavelmente ela morreu e não sabemos os detalhes, a Bíblia não descreve. Quando de manhã o levita se levantou para partir e quis pegar a mulher, ela estava morta. Ele ficou muito revoltado, pegou um cutelo, um facão, e dividiu o corpo da mulher em 12 partes e mandou mensageiros, e para isso não faltavam pessoas que se ofereciam, voluntários, para levar a notícia. Eles tinham que levar aquele pedaço de corpo da mulher e a notícia do que tinha acontecido. Isso para divulgar, porque não havia rádio, televisão, jornal, imprensa, internet, telefone, não havia nada disso, então a notícia tinha que ser levada dessa maneira. E cada um daqueles 12 mensageiros se dirigiu a uma das 12 tribos e anunciou para o povo daquelas tribos o que tinha acontecido. Houve uma revolta generalizada, o povo de Israel se uniu numa vingança contra aqueles rapazes de Benjamim, reuniram 400 mil homens. Ao invés de eles atacarem imediatamente a cidade e matarem os rapazes que fizeram aquilo, eles mandaram aviso para a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim raciocinou da seguinte maneira: nós vivemos uma época em que muita gente faz coisa errada. Agora, vocês das outras tribos querem nos condenar por causa do erro desses jovens? Vocês fazem a mesma coisa na tribo de vocês. Então, nós não vamos aceitar que vocês venham condenar a gente aqui em Benjamim por causa disso que aconteceu, quando isso acontece em geral no resto do país inteiro. Bem, a resposta foi dura e o povo de Israel endureceu mais ainda e acabou havendo uma guerra. Naquela guerra, os de Benjamim estavam mais bem preparados, o território era deles, eles estavam mais aguerridos ali para o combate, e no combate eles venceram por 2 vezes e mataram muitos, milhares de homens de Israel. Aquilo como que aumentou a ira do povo de Israel, e eles consultando a Deus, o Senhor disse: vão sim, façam justiça. E eles foram, e da terceira vez eles se precaveram, se prepararam melhor e conseguiram vencer Benjamim e começaram a matar. E foram matando. Muitos de Israel já tinham morrido, dezenas de milhares. Em Benjamim eles mataram 26 mil e tantos homens lá, que eram praticamente todos os homens da tribo de Benjamim. Mas alguns fugiram, 600 jovens de Benjamim conseguiram fugir.
Mas Israel ficou muito irado e, por causa daquilo, eles foram destruindo todas as cidades de Benjamim, de toda a tribo de Benjamim, que não era grande, mas eram muitas cidades, inclusive a cidade de Jerusalém ficava na tribo de Benjamim, e foram destruindo aquelas cidades e matando todas as pessoas que sobravam, mulheres, crianças, velhos, foram matando. O povo de Israel estava tão irado que saiu matando da tribo de Benjamim todos. E no final, eliminaram a tribo de Benjamim. Ao todo morreram naquela guerra cerca de 100.000 pessoas. Mas a tribo de Benjamim não foi eliminada porque sobraram 600 jovens que fugiram. E a ideia de Israel era que eles morressem para lá, morressem de fome, que nunca mais voltassem. Mas aí vem o capítulo 21 de Juízes, que eu quero focalizar para encerrar. Depois de algum tempo, passaram alguns meses, o povo de Israel se reuniu e choraram, com grande pranto, choraram. Ah, Senhor, por que isso aconteceu? Que agora falta uma tribo, nós vamos ter uma tribo faltando. E choraram, ofereceram ofertas a Deus e pediram misericórdia a Deus. E aí se lembraram de que aqueles 600 jovens tinham fugido, que provavelmente estariam vivos, embora passando fome, em algum lugar. E foram atrás, então, daqueles jovens para promover a paz. E promoveram a paz, prometeram que não iam mais matar aqueles 600 jovens que tinham fugido, mas agora eles precisavam de mulheres. E veio mais uma série de providências no jeitinho. O jeitinho não é coisa só de Brasil, não. Em Israel também eles davam jeitinhos e arranjaram jeitinhos para burlar o juramento que eles tinham feito de ninguém dar suas filhas para casar com os benjamitas. Mas eles deram um jeitinho lá para arranjar uma esposa para cada benjamita, para a tribo de Benjamim poder ser preservada. E assim aquele capítulo foi eliminado. O tempo passou, depois veio aí a história de Samuel, enquanto a tribo de Benjamim se recuperava, e quando Deus foi escolher um rei, depois de toda a época de Samuel, a tribo de Benjamim já tinha aumentado um pouquinho, e o Senhor mandou escolher um homem de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel, o Saul. O Saul era exatamente daquela cidade onde tudo tinha acontecido, Gibeá de Benjamim. Bom, o primeiro rei veio daquela cidade amaldiçoada. A tribo foi eliminada e ela veio a ser a tribo principal quando o rei era Saul. A misericórdia de Deus funcionou no coração dos israelitas, que evitaram da tribo de Benjamim ser eliminada. E, de certa forma, o mais interessante de tudo é que Deus aprovava aquilo tudo, porque Deus queria que juízos fossem feitos, mas que misericórdias triunfassem sobre o juízo. E aqui nós vemos uma história muito triste de como uma guerra aconteceu, mas que no fim a misericórdia e a compaixão do povo obedecendo o Senhor se fizeram sentir, salvaram a tribo de Benjamim da condenação, e o povo de Israel continuou para viver a sua história, para pecar mais, para ver mais Deus agindo, enfim, a história continuou. Mas naquele capítulo, a misericórdia triunfou sobre o juízo mais uma vez. Mesmo na antiga aliança, Deus valorizava as ações de amor, de compaixão, de solidariedade com o povo, para a gente entender esse aspecto do coração de Deus também.